Quais as implicações para a nossa vida de igreja, para a nossa vida pastoral, da ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo aos céus? Salve Maria, eu sou o Padre Jean Paulo Ruse, pároco da Paróquia Todos os Santos. Sejam todos muito bem-vindos às minhas redes sociais. Antes de começarmos o sermão de hoje, como vocês já estão acostumados, quero te pedir o favor, a caridade, de curtir este sermão, de compartilhar nas redes sociais, no YouTube, no Facebook, no Instagram, de compartilhar este podcast, de assinar também o podcast nas principais plataformas, de se inscrever no nosso canal no YouTube, de curtir a página da Paróquia Todos os Santos, tanto no Facebook como no Instagram, que você vai encontrar como Paróquia Todos os Santos Imbu. E se você também puder, colabore com a nossa paróquia, colabore com o nosso apostolado. Eu vou deixar aqui do ladinho a conta bancária para que você possa fazer a sua doação. Muito obrigado, sobretudo, pelas suas orações, pela comunhão espiritual que tem nos mantido realmente animados para este apostolado. Deus te abençoe e salve Maria. Hoje é domingo, dia 24 de maio, e nós comemoramos liturgicamente a ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo aos céus. Repare que eu enfatizei a comemoração litúrgica, porque para além de uma verdade teológica, para além de uma solenidade litúrgica, a ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo foi um evento histórico que aconteceu 40 dias depois da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. De fato, a verdadeira comemoração litúrgica foi celebrada no dia 21 de março, 40 dias depois do domingo de Páscoa. Mas, por razões pastorais, a Igreja decide transferir em alguns países, como no Brasil, para o domingo. Aliás, serão sobre estes 3 pontos principais que nós nos debruçaremos hoje: o fato histórico, as implicações teológicas e as implicações pastorais, ou seja, para a vida cotidiana da Igreja, que nós meditaremos no sermão de hoje. O primeiro é este ponto muito simples: a ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo, para além de uma comemoração litúrgica, para além de uma verdade de fé, foi um fato histórico. Nós sabemos que nosso Senhor Jesus Cristo subiu aos céus, não por uma verdade implícita na revelação, não por uma dedução teológica, mas porque ela foi testemunhada, assim como a ressurreição, por pessoas de carne e osso, que nos deram o seu testemunho. Aliás, a ascensão foi vista, nos descrevem as Escrituras, por algumas centenas, ou quiçá mais de 1 milhar de pessoas. As pessoas viram Jesus subir aos céus, as pessoas viram os anjos dizer-lhes: o que vocês estão fazendo aí olhando para os céus? Aquele que foi há de voltar da mesma maneira? Ou seja, a ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo é uma verdade histórica, é um fato. E este fato traz consequências, tem implicações, aí sim, para a nossa fé e para a nossa vida de igreja. Fundamentalmente, nós podemos falar de 2 verdades de fé que decorrem a partir do fato histórico da ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo. A primeira delas é que Jesus Cristo, verdadeiramente Deus, mas também verdadeiramente homem,
quando sobe aos céus e está sentado à direita do Pai, como nós rezamos todos os domingos e solenidades no credo, na oração do credo, na profissão de fé, significa que a natureza humana, decaída em Adão no pecado original, expulsa da intimidade de Deus, expulsa do paraíso, é novamente reintroduzida no céu. Aquelas moradas de que nosso Senhor Jesus Cristo nos fala no Evangelho de São João, aquelas alegrias que Jesus nos promete, aquele lugar que olhos nenhum jamais viram, que ouvidos nenhum jamais escutaram, está novamente acessível para a humanidade. Isto significa que a nossa vocação fundamental, aquilo que está inscrito no mais íntimo da nossa natureza, que fomos criados por Deus e para viver em comunhão com Deus, está novamente acessível para nós. E isto significa muito concretamente que eu e você estamos chamados ao céu. Eu e você podemos ir ao céu. Podemos ser salvos. Podemos desfrutar por toda a eternidade da vida íntima de Deus, da alegria e da felicidade de Deus. Uma outra verdade teológica é que a partir da ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo e a partir da promessa que ele faz no Evangelho de hoje, eis que ficarei convosco todos os dias até o fim dos tempos, implica que, ao subir aos céus em sua natureza humana, aquele Cristo que nós chamamos de Cristo histórico já não pode mais ser encontrado. Porém, ele promete ficar com a gente, porque sendo Deus, é onipresente, ou seja, está em todos os lugares. E como é que Jesus Cristo permanece conosco todos os dias até o fim dos tempos? De algumas formas. Ele está presente no nosso meio, ele está presente com a gente, em sua palavra, por exemplo. Cristo é a palavra que se faz carne. A carne sobe aos céus. Mas o Verbo divino, a palavra que se cristaliza nas Sagradas Escrituras, permanece com a gente. Os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, aqueles ensinamentos, aquelas verdades perenes, permanecem com a gente. Jesus Cristo permanece também por excelência em corpo, alma e divindade, mas escondido nas espécies eucarísticas. Aliás, foi este o ponto do meu sermão da Ascensão do ano passado, mas eu imagino que a maioria de vocês não tenham escutado. Mas, por excelência, Jesus permanece com a gente nos sacrários. Jesus permanece com a gente na reatualização diária do sacrifício da missa. Aquele mesmo Cristo que morreu na cruz, aquele mesmo Cristo que curou os doentes, aquele mesmo Cristo que expulsou os demônios, aquele mesmo Cristo que ensinava aos apóstolos e aos discípulos, está em nossos sacrários, para ser adorado, para ser nosso alimento do corpo e da alma. Mas também, Jesus Cristo ficou conosco. Jesus Cristo ficou no meio de nós, como afirmamos em cada missa, na tradução do missal brasileiro, através do seu corpo místico, que é a Igreja. Conforme eu tenho enfatizado bastante nos últimos dias, a Igreja é o prolongamento histórico do ministério de Jesus. O corpo carnal de nosso Senhor Jesus Cristo permanece misticamente, de uma maneira sobrenatural, atuando neste mundo através de sua igreja. Igreja esta
Corpo místico este, do qual você e eu somos membros enxertados através do batismo. Ou seja, de alguma maneira, eu e você somos a presença de Jesus no mundo. De alguma maneira, eu e você, enxertados neste corpo místico de Jesus, que é o Jesus continuado na história, faz com que você e eu sejamos, olha que maravilha, a presença de Deus no mundo. E esta presença de Jesus no mundo, este cumprimento da promessa de Jesus de permanecer no mundo até o fim dos tempos, através de você, através de mim, possui também implicações de natureza que podemos chamar pastoral. Ou seja, se você e eu somos o prolongamento de Jesus na história, isso tem implicações para o mundo inteiro, para a vida desta igreja. Repare que, antes de ascender aos céus, nosso Senhor Jesus Cristo dá uma ordem para os seus discípulos permanecerem em Jerusalém, esperando a vinda do Paráclito. Aquela primeira reunião de pessoas, podemos dizer que é o embrião da igreja. Já é, de alguma maneira, a igreja em ato, a igreja presente no mundo. Porque aquelas pessoas já haviam recebido, por exemplo, algumas delas, o sacramento da ordem, a Eucaristia já havia sido instituída, os sacramentos da igreja já haviam sido instituídos. Então, tudo que é a igreja já estava ali presente. A Assembleia dos Santos, a Virgem Maria. Faltava apenas a vinda do Espírito Santo, que é, segundo afirmamos na tradição, o marco inaugural, por assim dizer, da igreja, mas apenas para fixar uma data histórica de quando a igreja começa. Mas o embrião da igreja, ou seja, tudo aquilo que é a igreja, já estava ali presente naquela assembleia de pessoas junto com a Virgem Maria. Os sacramentos, a palavra, os ensinamentos, os sacerdotes, o povo de Deus, a Virgem Maria, tudo já estava ali. Tudo que é a igreja já estava ali. Ou seja, para além de todas as estruturas que mais tarde, pela própria inspiração e guia do Espírito Santo, que veio a surgir na igreja, para além da igreja física, das capelas, dos templos, para além da estrutura de organização da igreja que o Espírito Santo suscita, aquilo que na essência é a igreja já estava ali presente em Jerusalém, no cenáculo, esperando o Espírito Santo. A Virgem Maria, os sacramentos, a palavra, os ensinamentos de Jesus Cristo. Nós sabemos que a liturgia ela é uma reatualização dos eventos da história da salvação que já aconteceram. Ou seja, em cada missa, a paixão, a morte, a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo se reatualiza. Cada vez que comemoramos algum evento da história da salvação, fazemos memória destes eventos. Mas, historicamente, estes eventos já ocorreram. Ou seja, agora, nós não estamos esperando que o Espírito Santo venha, porque ele já veio. Nós não estamos comemorando que Jesus subiu aos céus hoje. Ele já subiu aos céus. O que eu estou querendo dizer é que a igreja, que nós somos membros, já é plena. Muito além das estruturas visíveis que existem hoje, a plenitude da igreja já existe em mim
e em você. Ora, se em determinado momento da história as estruturas a que nós estamos acostumados, como as capelas, os templos, não existiram, mas já havia a igreja plena. E agora, para além destas estruturas que nós estamos acostumados, somos você e eu, a igreja plena. Isto para nós, nestes dias complicados que nos toca viver, traz um enorme consolo e motivação. Ou seja, é evidente que todos nós queremos voltar às nossas igrejas, aos nossos templos, voltar às nossas atividades pastorais ordinárias. Porém, por alguma razão, a providência divina nos permitiu viver esta situação de isolamento, de distanciamento social, de paralisação, ao menos temporária, da celebração pública dos sacramentos. Mas isto não significa que nós somos menos igreja do que ano passado, do que há 10 anos, do que há 100 anos, do que há 1000 anos, do que há 2000 anos. A igreja plena está em mim e em você, em ato. Nós somos aquele cenáculo. Nós somos aquela reunião com a Virgem Maria, com os santos, e já temos tudo para a nossa salvação à nossa disposição. Então, meu querido filho, minha querida filha, ânimo. Aquele mandato de Jesus Cristo de anunciarmos o Evangelho a todas as criaturas até os confins do mundo, que foi dado quando não havia as estruturas da igreja, as estruturas visíveis a que nós estamos acostumados, é perfeitamente válido e possível para o dia de hoje. Cada um de nós está vivendo aquele cenáculo, junto com a Virgem Maria, junto com os discípulos mais próximos, clamando por uma atualização, por um novo Pentecostes para a igreja, clamando pelos dons do Espírito Santo, clamando pela vivificação constante da igreja de Deus. Nós não somos menos igreja agora do que éramos antes. Aliás, sob alguns aspectos até, aquele mandato de Jesus Cristo de anunciar o Evangelho está sendo cumprido de uma maneira nova, diferente, criativa. Entenda, eu não estou querendo passar pano para situação nenhuma e dizer que está tudo bem. Não está tudo bem. Porém, estes são os tempos que nos tocou viver. A outros apóstolos, a outros discípulos, tocaram outras dificuldades. A mim e a você, esta. E nós não somos menos igreja por causa disso. Nós ainda somos o cenáculo. Nós ainda somos a sala de cima. Nós ainda estamos juntos com a Virgem Maria, com toda a igreja, ainda que confinados onde estamos. Ainda que confinados aonde estamos, o mandato de nosso Senhor Jesus Cristo de anunciar o Evangelho é válido. Ainda que confinados, estamos juntos com a Virgem Maria e com os santos. E o Espírito Santo vem. Vem sobre mim e vem sobre você. Essa é a nossa fé. Precisamos, então, da força de Deus para compreendermos que ainda somos a igreja. Que a igreja não está fechada. A capela talvez esteja fechada. Mas a igreja continua presente no mundo, tão forte, viva e atuante, como sempre e até o fim dos tempos. Porque Jesus promete e está conosco. Deus te abençoe. Salve Maria.